E esse funil representa os novos membros ou visitantes que vêm aos nossos clubes e essa jornada de um visitante se tornar um membro. Então, no início dessa jornada, o papel fundamental é o líder, o dirigente que cuida das relações públicas do clube, que é o VPPR. E nós ouviremos alguns hoje aqui com muitas boas ideias e vamos querer ouvir também ideias que vocês tenham para a gente trocar experiência. Um outro líder muito importante é o VPM, que é o vice-presidente de associação ou membership. E o tesoureiro, que é fundamental nesse apoio ao vice-presidente de associação, e nós vamos ver por quê. Então, a nossa ideia é tratar hoje com foco em atração e conversão de novos membros nesses tempos desafiadores de reuniões online, com os desafios diferentes, muita gente com restrição financeira. A gente vai falar e trocar experiência sobre tudo isso hoje, tendo em mente essa estrutura, que começa com relações públicas, divulgando o clube, o vice-presidente de associação trabalhando com o tesoureiro para fechar essa conversão desse visitante em um novo membro. Nós convidamos esses líderes generosos que a Carol comentou, toparam compartilhar o sucesso que eles vêm tendo nessa atração e conversão de membros. Então, vamos para o que interessa, que é ouvir os nossos palestrantes. Eu planejei as comunicações dentro das nossas páginas, né? Então, a cada 2 dias, a ideia é ter alguma peça, alguma coisa para que tanto os nossos membros se sintam reconhecidos, quanto novas pessoas sejam engajadas dentro do nosso clube, né? Então, dividir isso com o time, e aqui tem até um backlog que a gente, entre os officers, a gente sempre vai renovando de acordo com novas ideias que a gente vai tendo. Então, fica aqui o backlog, que quando a gente consegue ativar, né? Por exemplo, esse testimonial, eu coloquei até um asterisco, foi uma ideia que a gente teve no começo, e a partir desse mês a gente começou a colocar em prática, né? De membros e membros anteriores, justamente para as pessoas se sentirem representadas, né? Engajar mais na mídia social. Outro ponto foi a questão dos contatos do clube, então eu pedi para todos os membros, você vê que nem todos, né, preencheram, mas colocarem as suas páginas, então sempre que a gente tem os melhores da reunião, taguear eles para também manter o engajamento. Eu trouxe só um exemplo de peças que a gente usa nas nossas mídias sociais, também foi uma preocupação tentar manter uma identidade visual, né? Que foi uma coisa que foi trazida em um dos nossos workshops de VPPR, da importância de ter essa identidade, e foi uma coisa que a gente também implementou lá dentro do Vila Olímpia. É isso. Muito obrigada, gente. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a ver o VPPR e pesquisando o que tinha, eu vi que tinha muita parte de relações públicas com a imprensa, né? Se você for olhar lá na base que está lá, e aí eu tentei fazer um press release, quando nós ganhamos o prêmio aqui, e a minha filha é dessa área, só que ela mora fora, no Canadá, e ela me passou uma lista de várias pessoas da imprensa para eu poder falar. E eu gastei semanas, e é muito complicada. Eu já abandonei essa ideia, porque exige muito profissionalismo, é uma área muito específica para a gente conseguir colocar uma notícia na imprensa, é só para quem conhece mesmo. Aí eu desisti, porque eu me esforcei bastante, mas não deu certo. Eu vou te contar também as coisas ruins que aconteceram, né?
depois eu fiz um filmezinho, que é uma coisa que eu domino, é um Tule, que é bem legal para a gente poder, tipo, publicar as coisas, mas também eu me deparei com os problemas de brand, né? Aí tem que seguir algumas regras, então a gente vai melhorar esse vídeo para poder fazer, né? O VPR anterior, que era o Daniel, me passou algumas coisas que ele fazia, Gmail, Instagram, Facebook, sim, mas eu achei demais. Infelizmente, a gente não teve como ter essa passagem dele me explicar o que ele fazia, então eu tive que tatear um pouquinho. O Alessandro é muito organizado, então ele tem no Drive, nossa, é super organizado, então é fácil de qualquer um acessar as coisas. Essa é uma boa prática, não sei se vocês fazem assim também, mas qualquer um pode ir lá e acessar tudo que tem, todos os documentos, histórias anteriores, então isso facilita muito o nosso trabalho. Eu desenhei um fluxo para poder fazer o uso dessas duas mídias que eu foquei, que é Facebook e Insta, né? E aí a gente está fazendo similar com a Olímpia. A gente tem na terça-feira a palavra do dia, na quarta-feira a gente fala sobre o que vai ter na próxima, e na sexta-feira a gente fala a frase. Isso é bom que a gente pode fazer pelo o software Studio, a gente faz uma programação, então isso livra bastante. Os desafios são as coisas instantâneas, né? Manter essa coisa ativa e instantânea. Além disso, a gente está mudando o formato, porque ele estava todo branquinho e o nosso o Alessandro não gostou, ele quer voltar nas cores originais de vermelho e azul, a gente vai fazer isso agora, tá? A gente também tem um site para fazer, que a gente precisa refazer. Então, assim, a gente está com muitos desafios. Isso é bom saber, porque o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, né? Então, a gente está sempre correndo atrás, sempre buscando manter a qualidade daquilo que a gente vem fazendo. Acho que a gente precisa melhorar a passagem entre uma diretoria e a outra diretoria. Isso é muito complicado, porque a gente, às vezes, tem que tatear e sair correndo atrás de como as coisas faziam. E uma sugestão, e a gente está tentando fazer isso, é normatizar os processos e documentar, porque quando o outro chegar, fica muito mais fácil. Eu sei que é um trabalho voluntário e as pessoas têm outras atividades, então esse é o desafio que a gente tem, né? O sucesso que eu vejo do passado foi baseado basicamente no Instagram, porque o Facebook a gente vê que não tem muito apelo mais, mas o Instagram tem. E eu percebi que as pessoas gostam de se ver. Então, quanto mais a gente tiver coisas para das pessoas, mostrando as pessoas, os membros, os ativos, eu acho que é melhor. O desafio também é que o Facebook ele marca as pessoas automaticamente, o Instagram não. Então, você tem que saber o nome de todo mundo para poder ir lá marcar todos. Esse é um desafio extremamente complicado. Importante para aumentar o engajamento, marcar o nome das pessoas nas mídias sociais. Concordo. E você falou uma coisa muito importante também, que é essa transição e o que fazia, o que era feito antes, não necessariamente faz sucesso agora nesses tempos online que a gente. Esse ano na Vila Olímpia a gente teve um problema, um desafio, que foi a questão do coronavírus, e no sentido de a rotina dos nossos membros mudou. Então, a gente tinha reuniões no local, um dia fixo da semana, que todo mundo estava acostumado, todo mundo que já estava lá estava acostumado a participar, né? O que aconteceu é que isso mudou. Então, pessoas que tinham filho não conseguiam mais ter o tempo para participar das reuniões porque tinham que cuidar das crianças, ou mudou um curso que fazia num sábado presencial, passou para segunda-feira, que é o nosso dia de encontro. Então, esse foi o nosso problema. Então, o problema que a gente teve maior foi não tanto de atração de membros, mas a retenção. A gente perdeu muito membro por isso, porque mudou a rotina das pessoas, o trabalho em casa mudou essa rotina. O trabalho de atração junto com a Raquel como VPR é muito bom. Então, o trabalho que a Raquel faz a vida do VPR ficar muito fácil, porque
não só ele já conhece o vídeo, já divulga o que a gente fala e já conhece ou de amigos ou de redes sociais, e a qualidade de reunião. Então, para a vida do VPM ficar mais fácil, é a qualidade de divulgação dos materiais e qualidade da reunião. Então, eu não tenho como te mensurar ou mensurar para vocês o índice de pessoas que participam de uma reunião como guest e se interessam, mas eu acredito que é muito alto o número de pessoas que, se participa de uma reunião com Vila Olímpia, provavelmente ele vai ser convertido como membro. Então, é muito difícil você ver alguém que participou de uma reunião que não se interessa em participar. Então, a qualidade da reunião é um dos grandes forças que a gente tem para atração. Durante a própria reunião, a gente já manda um e-mail com as informações de filiação do clube, com as fichas atualizadas para a filiação. Então, não é algo que você faz depois, a gente já faz na mesma reunião que o guest já está lá. Isso é uma coisa muito boa. Então, a atração dos membros é um ponto, a qualidade da reunião e essa proximidade de, olha, é muito fácil você virar um membro do Vila Olímpia, você não precisa, não é burocrático. Existe uma burocracia, mas você consegue fazer esse ponto melhor. Então, o nosso desafio continua sendo manter não só a aquisição de novos membros, mas também a qualidade dos membros atuais. É uma preocupação de membros como, não quero ter o maior clube do Brasil, eu quero ter um clube que as pessoas conseguem praticar mais. Então, o desafio que a gente tem hoje é a falta de discurso. Eu preciso que os membros participem das reuniões. Aí, alguns membros dizem, não consigo fazer esse curso, mas então a gente tem que ter um trabalho de mentoria e de ter membros novos com mentores. Existem outras coisas dentro da reunião que você pode fazer tão interessantes quanto fazer um discurso. Seja ela uma avaliação, seja ela um table topic, seja ela você ser um grammarian ou ser um general evaluator, né? Então, isso é muito interessante, você ter um membro que entra no clube e consegue praticar o clube. A nossa preocupação é o membro que entrou está satisfeito com o que ele encontra dentro do clube, né? Porque senão a gente tem uma taxa de saída muito grande, mesmo tendo uma taxa de entrada muito grande. Então, acho que esses são os pontos nossos, qualidade da reunião e a gente ter membros engajados, o que é um desafio, mas a gente tem que conseguir fazer isso. A importância do VPPR para essa atração, né? Para a pessoa chegar pelo menos na reunião. E você comentou também da facilidade de fechar, né? De se tornar membro. Nesse momento, eu acho que o papel do tesoureiro é muito importante. Será que o Eduardo poderia, como tesoureiro do Rio Toastmasters, compartilhar com a gente como que é para ele o papel do tesoureiro, se no Rio o tesoureiro trabalha próximo ao VPM, se isso acaba ajudando nessa conversão? Então, uma dificuldade que eu posso passar que foi nessa transferência dessa nova função, porque justamente pela padronização que algumas vezes deixamos de até de anotar às vezes do que aconteceu de bom, do que aconteceu de ruim, e aí essa documentação é meio que passada de boca a boca. E aí, como o nosso cérebro às vezes é falho, às vezes não, sempre não, esquecemos de certos detalhes, e continuamos mantendo certos erros que foi feito atrás, e que só depois de algum tempo percebemos e que depois de uma conversa em reunião, poxa, isso já aconteceu, isso deu errado, aí você perdeu um certo tempo. Mas ocorreu também o uso de ferramentas muito boas, que até eu nunca tinha utilizado, que é esse Notion, que, como está aqui, tivemos que fazer um uso, né, de um workspace virtual. O mundo está virtual, então tivemos que encontrar uma área onde colocássemos ali o e-mail do prospecto, né, do lead nosso, e-mail, WhatsApp, qual a situação dele. Nesse Notion tem quadrantes em que podemos classificar, por assim dizer, como tem interesse, visitante, tem interesse em pagamento, já pagante, e aí já pago, e assim podemos classificar as pessoas. Então, essa é uma ótima ferramenta que eu e o Marton, no caso, a ferramenta pode ser sincronizada, né, com 2 ou mais pessoas, pelo menos no grátis consegui colocar 3, e aí eu achei uma bela ferramenta. E um sistema de TransferWise, que é o sistema de transferência internacional. Então, só vou falar rapidamente, eu ver que meu tempo acabou, resumidamente, como é que ele é. Chegou um dólar muito alto, o IOF era significativo, e aí
no período de renovação dos membros, vimos essa ferramenta como uma forma de transpor esse valor a mais do IOF e outros valores de cartão de crédito. Só que acabamos, com uma ferramenta nova que utilizamos, acabamos descobrindo que esse TransferWise, aqui no Brasil, só no Brasil e na China, esses dois países, olha que coincidência, eles não permitem transferência de CNPJ para de pessoa jurídica para pessoa física, só de pessoa física para pessoa física. E tentamos transferir para uma amiga já conhecida do nosso presidente, e aí só que no final deu tudo certo, mas só vamos dizer, esse percalço aconteceu no meio do caminho. Mas é uma ótima ferramenta, eu aconselho que na época de renovação juntem todos os membros e transfiram de uma pessoa física para outra pessoa física que tiver um amigo no Canadá, Estados Unidos, que as taxas vão ser bem menores. Você pode comentar como VPM, como que se dá essa parceria? Em outros treinamentos a gente teve algumas dúvidas de alguns VPMs achando que não deviam entrar na questão do valor ou deviam entrar na questão do valor. Como é que funciona essa sua parceria com o Eduardo na conversão do membro, na hora de explicar o valor, na hora de explicar pagamento? A gente faz o seguinte, depois que o membro participa da reunião, a gente manda um e-mail com as informações mais pertinentes, incluindo valores, explicação como é que funciona a taxa nacional, a taxa internacional, no caso que a gente está com um desconto bem grande porque não estamos tendo o custo da sala e tudo mais. Isso tudo vai nesse e-mail. Quando o cara demonstra já um interesse maior já na reunião, a gente faz o follow-up também pelo WhatsApp e vamos mantendo isso tudo, esse controle todo pelo Notion, que eu consigo ter junto com o Eduardo. A gente tem uma espécie de um Kanban e consegue ver onde é que cada membro está nesse coisa. Tem muita questão das pessoas, na verdade, em relação a semestralidade proporcional no meio do negócio. E muitas vezes no final do mês acontece do cara ficar, eu vou entrar, mas quero entrar só no mês que vem para não pagar esse mês, para não pagar o mês para assistir uma reunião só no fim do mês, tudo mais. Normalmente eu já começo a fazer essa informação, passo para ele tudo que ele vai precisar para pagar, e conforme o cara vai preencher a ficha mesmo, aí eu passo para o Eduardo já dá as orientações certinhas do valor exato que o cara vai ter que pagar, e como é que faz como é que paga a conta, como é que paga a taxa internacional e tudo isso. E tudo isso a gente vai controlando pelo Notion, porque justamente nesse Kanban que a gente consegue ver onde é que está o negócio, a gente consegue garantir que ninguém caia numa fresta, que esquecemos de falar com o cara. Tem até caso de cara que eu vou entrar, mas eu só consigo entrar daqui a 2 meses, então fica anotado lá. E assim a gente consegue garantir que não fica ninguém para trás. No Brasília, a gente criou um formato da seguinte forma. Quando eu converso com o visitante, ele tem um interesse, às vezes ele pergunta o preço, eu passo o valor em dólar, tudo. Mas quando ele tem um interesse, eu mando uma ficha, essa ficha, um form. Esse form, quando ele acaba de preencher, ele cai automaticamente no e-mail do clube. Isso foi o Alessandro que criou, nosso mestre das ferramentas. E eu mando uma mensagem para o nosso tesoureiro, o Luiz, e o Luiz já acessa essa ficha e entra em contato com a pessoa para criar o link para o pagamento. Então, a gente faz dessa forma. Em alguns clubes, eu vejo que quem faz essa parte é o VPM, mas eu criei com o tesoureiro, até para aliviar um pouco a função do VPM, ele faz esse fechamento mesmo. Ele pega a ficha, o formulário, e entra em contato, o formulário já tem o telefone da pessoa, e ele entra em contato com a pessoa para poder mandar as informações financeiras.
Nós estamos no BSB Nights em fase de transição, realmente, e eu gostaria de apresentar o meu sucessor, o Ricardo, que está aqui na reunião, que veio nos prestigiar. Então, estamos muito conectados, já fizemos reunião de transição, trabalhamos muito na gestão do conhecimento. Eu tenho uma pasta no Drive de VPM que guarda de forma bem organizada todas as informações. Então, Ricardo, bom trabalho, hein? Bom, respondendo aqui a pergunta, eu queria até dar um passo atrás dessa sua pergunta, Edith, porque, na verdade, o que direciona a nossa ação é a filosofia que a gente adota. Então, para nós, a necessidade de prospecção de membros para manter a saúde do clube, ela é inversamente proporcional à capacidade de retenção dos associados. Isso quer dizer que quanto maior a rotatividade dos associados, maior é o nosso desespero como VPM para atrair e converter membros. Então, com esse pensamento, nós no BSB Nights decidimos agir em duas frentes. Primeiro, trabalhar na reconquista constante dos nossos membros. E, segundo, atuar na divulgação e interação com o público externo, com outros canais. Então, com esse pensamento, nós conseguimos fazer uma retenção de mais de 70% do nosso quadro no último período de renovação. E, no momento, já estamos com mais uma adesão e encaminhamento. Para a prospecção, começamos fazendo um mapeamento desse processo para identificarmos os nossos pontos de melhoria na intervenção. E, paralelamente ao VPR, nós mandamos lembretes atrativos de reuniões, tanto no grupo de visitantes, como por WhatsApp, como por e-mail. Mandamos mídias carinhosas de agradecimento a quem participou, do tipo, como foi bom ter você conosco. E mandamos também mídia para quem confirmou e não compareceu, do tipo, sentimos a sua falta, você fez falta. Então, nós buscamos esse canal afetivo, que isso conecta as pessoas. Ligamos e conversamos para as pessoas que deixam o telefone pedindo explicações, e nesse momento entro, sim, na parte dos valores, na parte da proposta, e quando a gente tem alguma coisa mais robusta, aí a gente leva para o tesoureiro. Eu não envolvo o tesoureiro antes disso. Temos que lembrar que essas duas ações nossas são muito importantes, porque membros felizes trazem convidados. Então, eu já trouxe a minha filha, que já é membro, e outro já trouxe a namorada. O nosso sonho é chegar ao ponto de divulgar o propósito do Toastmasters sem o desespero de ter que fazer conversões. Obrigada. Atração contínua, divulgação de membros é sempre, mesmo que você não tenha perda de membros, digamos, as pessoas concluíram a sua trilha, estão satisfeitas com os resultados, acham que já atingiram, chegaram onde queriam chegar e vão embora. A vida muda, os interesses das pessoas mudam, elas vão embora dos clubes. Isso é super natural. Tem gente que vai ficar muito tempo porque vê outras coisas, pessoas que vão embora mais rápido. Independente da saída das pessoas, e aí é a relevância enorme do VPPR, divulgação e atração, informação de que o clube existe, é contínuo e é fundamental. E é um treino maravilhoso, sensacional para quem pensa em ser um empreendedor. Porque, gente, não existe nenhum empreendimento, não existe empreendimento em que você já tem os clientes e acabou o teu trabalho. Qualquer vendedor vai dizer que o trabalho dele começa todo dia de novo do zero. Edith, como que a gente trabalha junto? Nós temos os 3 pilares realmente que eu sempre coloco, que é o VPPR, o VPM e o VPR. VPPR fazendo as divulgações, eu não trabalho, como já foi falado aqui, o VPM não trabalha sem o VPPR, não trabalha sem o VPPR.
Eu preciso do VPPR. Como nós estamos fazendo hoje para conseguir esses números que vocês estão vendo aí? Eu estou entrando em contato com as pessoas pelo Instagram. Um contato pessoal. Quem curte a página é uma pessoa interessada. Quem segue a página é uma pessoa interessada. Então, nós estamos com um banco de dados enorme lá. Então, eu entro em contato com essas pessoas, muitas pessoas já são de outros clubes, muitas pessoas já conhecem, e o que acontece com essas pessoas? Se elas não conhecem o clube, elas vão visitar. Eu faço esse contato direto, mando uma mensagem, depois eu mando um lembrete, mando um convite, e quem já é do clube, quem já é de outros clubes, inclusive internacionalmente, nós convidamos para a nossa reunião. Então, nós tivemos uma reunião recorde com 63 pessoas participando pelo Zoom. Como nós falamos aqui, a reunião é a nossa venda. Não adianta, eu posso chamar 1000 pessoas. Se a reunião não for boa, não fica legal. E nós tivemos uma reunião, que nosso clube é bilíngue, com pessoas de Salvador, Campinas, Rio de Janeiro, São Paulo, México, Canadá, Grécia e Oriente Médio. Eu conversei com essas pessoas, elas eram de outros clubes e elas vieram. Quem é o nosso membro, o nosso visitante convidado que teria vontade de participar? O que vocês acham que ele achou dessa reunião? Ele achou sensacional. Nós tivemos pessoas da Grécia falando, do Oriente Médio. A pessoa que participou do Oriente Médio era 1h da manhã, ela abriu a reunião para poder participar. Quem está visitando acha isso lindo. E depois o que eu falo para a Leteia, que é a nossa grande VPE, que todos vocês conhecem, eu chuto a bola para ela. Falo, agora é você. Não adianta eu chamar um monte de gente para a reunião, a gente fazer uma reunião espetacular e depois a gente não fechar com o membro e não ter uma mentoria sensacional. E eu acho que é esse o caminho que o Brasília faz. Esse caminho, VPPR, VPM e VPE. Por isso que a gente está conseguindo. Nós temos hoje 30 membros, 14 foram convertidos na pandemia, 14. Desses 14, nós não conhecemos presencialmente essas pessoas, não conhecemos. A Leteia, o Bruno, todo esse pessoal que inclusive é do board, nós não conhecemos. O Brasília Toastmasters de hoje, ele não é ainda o que conquistou o título de número 1 ano passado. Ele ainda brilha os olhos de todos vocês. Eu sinto orgulho imenso, não só do meu clube, como de todos que eu visito, que eu participo. Quem me conhece sabe disso, não tem dúvida do que eu estou falando. Só que a gente tem que entender o seguinte, nós trocamos de papéis todos os anos, e eu assumi a presidência, e nós estamos vivendo ainda os louros do que o Jameson puxou como líder do nosso clube ano passado. Eu não vou chegar aqui para dizer para ninguém que tudo que tem acontecido tem um líder muito forte vinculado ao meu nome, porque todo mundo do nosso board sabe o potencial que existe concentrado em mim e no nosso grupo de direção. Só que eu vou ser bem sincero, as estrelas atuais, não há dúvidas que são a Rejane e a Leteia, são pessoas que fazem toda a diferença e talvez eu tenha sido essa pessoa no passado junto com o Jameson, quando a gente se conheceu no clube e vim ser a convidada a ser VPPR, depois VPE, e por desejo de continuar o que a gente começou, eu me tornei presidente do clube. Mas eu esbarrei em algo que eu nunca tinha feito na minha vida inteira, nem mesmo na minha profissão, que é ser líder de pessoas. E eu quero aqui muito que, sinceramente, para os outros 30 colegas que estão aqui nessa reunião, que vocês todos entendam que nós passamos por dificuldades, mas, assim como o Lucas colocou agora há pouco, outros colegas colocaram, todos os clubes têm alguma qualidade, e se a gente pudesse unir essas pessoas, nós teríamos um clube de excelência, só que isso não é possível. O que a gente tem que fazer, e aí aproveitar essa janela de oportunidades, e que eu enxergo, apesar de ter pouco tempo no Toastmasters Brasil, pela primeira vez, a gente está quebrando essa barreira de que um clube é meu, ou da minha cidade, ou da minha empresa. Nós temos pessoas verdadeiramente interessadas que pela primeira vez, sem ser a cada convenção, estão encontrando pares. Nós, 30 que estamos aqui, provavelmente seremos a cara que o Toastmasters Brasil, que o André Queiroz deseja, vai alcançar em alguns anos, que o Ricardo e a Edith desejam, vai alcançar em alguns anos.
Não é só o que o Brasília fez em 6 meses de explosão que vai fazer a diferença. Eu espero que o que aconteceu sirva, sim, de inspiração para todos, porque se um clube fez, todos podem fazer. Se um presidente, como o Jenison fez, todos podem fazer. Só que a gente vai encontrar barreiras e dificuldades. O que a Margarete falou é muito sincero. Ontem ela me ligou preocupada porque ela não saberia o que compartilhar. E eu falei, Margarete, seja simplesmente sincera. E ela sabe que ela recebeu uma bola gigante para poder tocar para frente. E ela, com a experiência dela, não conseguiu administrar. E eu, como líder, não consegui colocar ela redonda na mão dela. Mesmo sabendo que fui eu, quase que completamente, construí a rede social do Brasília um ano atrás. Eu estava tão afastado da função de VPR que eu não tinha mais essa habilidade de reconstruir o que a gente fez pela primeira vez. Mas eu sei que, assim como ela falou, que a gente vai conseguir, porque a gente sabe onde a gente está falhando e o tanto que a gente pode alcançar. O que eu penso aqui, que eu quero compartilhar com vocês, que eu acabei de escrever isso aqui enquanto eu estava escutando os outros colegas compartilhando. A diferença é tão nítida para mim, que estou acabando de chegar, que eu percebo, por exemplo, clubes corporativos que estão abrindo espaço para as pessoas comuns que não são daquela empresa se visitarem os clubes. Eu sei que tem clubes que ainda estão fechados, mas que têm membros que desejam. E tem membros lá dentro que são mais tradicionalistas e que têm alguma insegurança e não querem permitir. Imagina só quando essas barreiras caírem. Não quer dizer, por exemplo, que eu vou me tornar sócio do Clube da Dell, porque eu sei que não é esse o caminho. Mas se permitir se contaminar com coisas boas, se contagiar com as coisas boas. E aquele ali transborda para outros setores dentro da empresa, e quem sabe a Dell, depois de 12 anos, não vai abrir o segundo clube dentro da empresa aqui no Brasil, porque eu sei que funcionários sobrando tem. Assim como São Paulo, que é uma cidade de milhões de pessoas, hoje tem muito mais clubes do que qualquer outra cidade do Brasil. Todas as capitais e muitas cidades do interior poderiam comportar um clube Toastmasters. A gente tem que pegar essa energia de hoje e levá-la para frente. Eu não poderia jamais usar esse meu tempo para dizer para vocês só o que o Brasil Toastmasters tem conquistado nos últimos 3 meses. Que eu estaria contando para vocês uma anedota, algo que não seria realmente verdadeiro. Os meus sonhos, eu tenho certeza que de alguma forma eles se conectam com o Ricardo Silva, se conectam com o André, se conectam com a Letéia, com a Regiane, com a Edith, com todos vocês que têm vontades muito grandes do Toastmasters Brasil. A gente tem que pensar que a gente precisa de um clube mais engajado, para poder a gente buscar o crescimento de um clube, para expandir uma área e tornar o Brasil, por exemplo, um distrito oficial. Mas nada disso, nem mandar o homem para a Lua, como o Ricardo tanto deseja, vai ser possível se aquela pessoa que entra pela porta do seu clube, que ninguém conhece, for bem recebido. Se ele encontrar a reunião ideal, que vai fazer os olhos deles brilharem. Ninguém manda esse homem para a Lua se as pessoas que visitarem os seus clubes não entenderem o que tem por trás do Toastmasters. A gente tem que abrir essas portas, pessoal, e compartilhar cada vez mais. Eu confio e acredito demais. Eu tenho certeza absoluta que o Toastmasters Brasil pode contar comigo. E eu quero saber se ele pode contar com você também. Obrigado, Edith. A migração para o online, a gente tinha dúvidas no começo, que foi contrário do que a gente pensou. Hoje, olhando para trás, a gente foi ao contrário. No começo foi muito fácil. No começo a gente tinha reunião com 35 membros, a gente tinha reunião com 30 membros, que era muito tranquilo, as pessoas tinham empolgação de participar do Toastmasters, ainda mais quando as rotinas dentro de casa estavam um pouco bagunçadas. E hoje eu acredito que a gente está numa fase mais madura, no sentido de a gente ter os mesmos problemas que a gente enfrentava numa reunião presencial, que era, você tinha uma agenda quase completa, você tinha 2, 3 roles ali, né, funções para a reunião para preencher. Então, online, hoje, a gente já está tendo dificuldade, né? A gente acredita que o problema que a gente tem hoje caiu na rotina, a gente tem que fazer a reunião ainda mais interessante. Então,
A questão de qualidade de membros é uma coisa muito boa que o clube tem. A gente tem membros muito experientes, pela idade do clube também. E a gente tem uma dificuldade que é realmente engajar, de fechar a agenda, de fazer as pessoas entrarem, participar do clube. Um desafio que a Raquel também tem, que a Raquel consegue lidar bem, a gente tem que animar o grupo de WhatsApp para não ser um grupo de notícia, um grupo mecânico, para as pessoas participarem da reunião, senão você fica um negócio... então, saiu notícia Toastmaster, notícia Toastmaster, vai ter evento e tal. Então, esse é um desafio. E eu acredito também tem a questão do VPE, do grupo do clube, que faz esse trabalho de acompanhamento, de esforço das pessoas para elas quererem se desenvolver, e a questão de mentoria. Uma coisa até te passar, Raquel, se você quiser ter algum comentário sobre isso, sobre as reuniões, o que a gente pode mostrar como exemplo que a gente faz, mas na minha opinião é essa qualidade de reunião, prezar pela qualidade da reunião e adotar novos princípios. Raquel, você tem algum ponto que você quer falar? Não, eu concordo com você. Eu acho que tanto nessa questão da evolução quanto do nosso desafio atual, né, de manter, e aí como membros do board, manter essa coerência na evolução dos novos membros também, para que eles ocupem roles e consigam se desenvolver também dentro da metodologia. Acho que é uma preocupação nossa para a gente conseguir ter essa qualidade que a gente almeja, e manter a qualidade e melhorar ainda mais. Exato. E tem um ponto que, quando a gente tinha as reuniões presenciais, você sabia que uma segunda-feira você ia se direcionar a um escritório, se direcionar a um local para fazer reunião. Em casa é só mais uma reunião, então acaba sendo algo meio banal, é muito fácil de você ignorar ela ou esquecer dela. Então, é muito fácil você ignorar o Toastmaster hoje, você esquecer que ele existe ou você não valorizar ele. Então, essa questão de você manter um grupo de WhatsApp, não que a gente consiga fazer isso de forma boa, mas como solução que a gente vê é você fazer uma reunião boa, para as pessoas terem uma boa experiência de noite, lembrarem dela. Conta pra gente em tempos online, como que vocês veem uma reunião boa? Uma reunião boa é que tenham discursos bons, no sentido de existirem discursos experientes, discursos mais icebreakers, pessoas mais inexperientes, que você consegue ver, poxa, isso é um bom exemplo, isso é uma pessoa que está melhorando. Eu consigo entrar com uma pessoa que está melhorando para ser uma pessoa que está já é boa, né? Você vê essa evolução nos discursos, não só pessoas boas no discurso, bem organizada, com um Toastmaster que sabe conduzir a reunião no horário e sabe fazer essa reunião ser agradável, não ser uma reunião burocrática. Pontualidade, né, Ricardo? Eu acho que a coisa de começar e terminar no prazo, né? Verdade, faz muita diferença, é verdade. Exato. Você tem a questão de table topics também para atrair membro, para engajar os membros e você agitar a própria reunião, não ser uma reunião monótona, você sair daquela reunião com o que você fez hoje? Hoje eu fui uma reunião do Toastmaster que foi legal. O que eu fiz essa semana? Segunda-feira teve reunião que foi legal. Foi interessante, foi prazerosa a minha experiência dentro dessa reunião. E você também tem a questão de avaliações de discurso e roles, né, como o gramático, como o avaliador geral, interessantes. Você vê que, puxa, que legal que ele falou aquilo, que legal que a gente fez diferente, né? Então, a gente teve, por exemplo, a gente tem o Video Chat Monitor, a gente fez, um dos nossos membros fez uma série de prints, e no final da reunião ele fez uma apresentação com slides sobre a própria reunião. A gente tem a questão de a Counter, que a gente tem hoje um Excel, que eles usam alguns gráficos, e algumas informações para você fazer um reporte, não que seja, você falou tanto, você fez tanto, eu contei tantos. Então, isso é uma reunião legal, uma reunião que seja interessante e não seja exatamente a mesma coisa que você viu semana passada. Isso é uma reunião legal. Um ponto que aconteceu meio que organicamente também, por a gente ser um grupo em inglês, acaba atraindo, acho que alguma outra pessoa, foi a Regiane, comentou de convidados, de pessoas que vêm de outros países. Isso também traz bastante interesse para os membros, porque eles veem essa troca cultural que o Toastmasters proporciona. Isso também é um diferencial que alguns mencionaram como interessante.
como a gente é um clube inglês, a gente tem alguns convidados, pessoas que a gente traz de outros países, que é interessante. E eu vejo que para os nossos membros é mais fácil a gente ter pessoas de outros países participando do que outros clubes no Brasil. Então, eu acho que essa integração com clubes nacionais em inglês seria ainda mais interessante para você engajar e você até fazer circular um pouco os membros entre clubes, já que a gente está online até um bom tempo. Ótima Isso ideia, é uma Ricardo. coisa que nós gostaríamos de promover ainda mais. Nós falamos em português, a experiência que eu tive com Vozes da Lusofonia foi sensacional e vale muito a pena nós chamarmos as pessoas de Portugal, de Moçambique, de Angola, Timor-Leste, todos os lugares que falam português. Sim, nós temos como fazer isso. Sim, nós precisamos trabalhar melhor essa comunicação entre essa rotatividade, porque sim, acrescenta muito. Eu tinha escrito aqui no chat, mas uma coisa com a restrição de locomoção que nós estamos tendo, são oportunidades sensacionais para as pessoas, elas percebem isso. Quando você consegue trazer pessoas de outras realidades, é percebido como um grande valor. Primeiro, porque, gente, está todo mundo aqui com vários graus de restrição, então é difícil, a rotina nossa é maçante. Para você ter ideia, reunião legal. Eu sempre falo no Avenida Paulista, no sítio também, eu falo muito de energia. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu passo 10 a 11 horas por dia online, trabalhando. Então, quando chega a noite, assim, para ter uma reunião, para eu estar... ela tem que ser animada, ela tem que ser divertida. O pessoal sabe que eu invento alguma coisa, invento com câmera, invento com algum jeito de quebrar, porque o que acontece? As pessoas estão cansadas. É o final do expediente para muitas ainda vão terminar a reunião para voltar para o trabalho. Então eu tenho que trabalhar a energia e, claro, como o Ricardo falou, trazer outras pessoas, trazer realidades diferentes. Essas realidades diferentes que dão esse tempero, poxa, é algo diferente. Aquilo vai ligar tanto o convidado quanto o membro. Porque quantas vezes, nessa rotatividade de ter participado de algumas reuniões em outros clubes, às vezes você vê, tem pessoas que no final do expediente você vê que a pessoa está sem energia. E o que a gente precisa? O que nós precisamos para a reunião do Toastmasters atrair membros? Ela tem que ser uma reunião. A atratividade significa as pessoas estarem lá felizes, né? Felizes no sentido de motivadas para estarem na reunião. Ela tem novidades, tem alguma coisa que seja diferente. E mais do que tudo, para nós mantermos esse ritmo, ele tem que ser mantido. É uma coisa de você conseguir fazer isso a cada reunião. Por quê? E eu sempre falo para todo mundo, Toastmasters é como ir para academia. A maioria das pessoas não gosta de ir para academia, mas gosta do resultado. Gosta de ter saúde. E no nosso caso, gosta de ter ferramentas de oratória. Né? Gostamos de usar as ferramentas de oratória. Então, nós temos muitos casos de membros da Toastmasters que chegaram num ponto e falaram, não preciso mais disso, tchau e benção, e 2, 3 anos depois estão voltando por quê? Porque enferrujaram. Então, saber lidar com isso, saber lidar com essas coisas e mostrar o seguinte, olha, e aí fazendo o paralelo com a academia, nós temos que mostrar, dar um jeito de fazer a classe da Toastmasters, a reunião de Toastmasters, ser uma reunião que a pessoa vai, nossa, estou indo para a reunião do Toastmasters. O que é uma reunião boa, Simone, que te ajuda como VPM a converter o visitante? E ainda, no final dessa reunião boa, não valeria a pena perguntar para os visitantes o que eles acharam da reunião, Simone? Edith, ótima pergunta. E nisso eu estou afinadíssima com meu colega Rodrigo. Energia é tudo. A gente não pode começar e terminar uma reunião na base do slide. As pessoas têm de se sentir acolhidas, tem que rolar uma afetividade ali, as pessoas têm que se sentir acolhidas, motivadas a falar, e temos que criar espaços para os visitantes falarem. Muitas vezes, o Table Topics é priorizado só para membros. Tem de ter uma reserva para visitante, testar, se aventurar. Muitos não vão querer usar, mas alguns vão querer, e são esses, provavelmente, que primeiro caem na nossa rede. Então, a reunião tem que ser alegre.
O Tabletops tem que ser interessante, não pode ser uma coisa monótona. Está aqui a imagem, fale sobre ela, está aqui isso aqui. Não, gente, a gente tem que sacudir o espaço. Vou dar um exemplo, Simone, desse sacudir. O Citibank tem feito umas reuniões à fantasia. Eu já vi a Carol de Cruella Cruel, já vi o pessoal aí com umas fantasias bem interessantes, Simone. Tipo isso, por exemplo, Simone? Bedite, eu acho que é pessoas, é a colocação da pessoa, é o envolvimento entre as pessoas, é a energia que corre na fala, no posicionar, sabe? Se você fala com energia, o grupo já te olha diferente. Se você fala assim, paradinho, taraná, você pode cumprir a agenda e a reunião cai, fica chata, monótona. O assunto pode ser interessante, mas se você apresentar o assunto assim, ninguém vai te tolerar. Entende? Então, são essas coisas. E, ao final, a gente sempre fica abordando os visitantes e colhendo essas impressões, querendo conhecer mais do visitante. Tem que ser, a relação é pessoal. Então, a gente busca fazer isso. De uma forma que eu venho abrindo as reuniões do meu clube, que eu acho que é muito gostoso. Assim, eu acho que as pessoas... É o que eu chamo de check-in, né? Eu peço para que cada pessoa da reunião, seja membro, officer, convidado, que seja, que fale em uma palavra como ela está se sentindo nesse momento. Então, esse é um momento em que a pessoa realmente consegue conectar consigo mesma, ela pode responder, pô, eu tô nervoso, tô cansado, tô chateado, tô com fome, tô animado, assim, você vai ouvir de tudo. Então, assim, e para mim, o gostoso da reunião é trabalhar todas essas emoções em conjunto e com discursos positivos, inspiradores, table topics interessantes, instigantes, divertidos, criativos, trabalhar toda essa energia das pessoas e daí sai um caldo muito gostoso, que é a energia que você leva consigo no final da sua reunião e leva dali para frente. Se você vai continuar trabalhando, você sai dali tipo com toda aquela coisa mexida, ou inspirado, ou vai para a cama já sonhar coisas diferentes, inspirado. Então, assim, essa estratégia do check-in eu recomendo. Margarete, quer comentar alguma coisa? Se vocês tiram foto depois, divulgam no LinkedIn, Instagram? A foto é tradicional. Todo dia tem a foto, sai todo mundo lá e etc. Divulga, geralmente divulga, com essa coisa que eu falei de marcar, que é a dificuldade de marcar as pessoas que estão ali, essa é a dificuldade grande. Se fosse mais automático, ia ser show de bola, que as pessoas gostam de se ver, né? Mas a foto já é um momento que todo mundo já espera. Sempre tem. Que nós tivemos o seguinte, tivemos um visitante que foi na reunião, ganhou o melhor Table Topics, postou aquele certificado, a Aleteia viu o certificado, procurou saber. É verdade, eu conheço essa história da Aleteia aí. Foi isso que trouxe ela, é verdade, Rejane. Obrigada por lembrar isso aí, bem lembrado. É sensacional. Algumas ações. Uma delas foi o próprio treinamento de PPR, que realmente foi importante porque a gente identificou que realmente necessitava aprimorar a atração de visitantes para os clubes e tinha alguns cases na área, mas outros ainda estavam começando. Tem essas trocas de funções muito comuns. Então, essas pessoas estão chegando agora, elas precisam ter esse conhecimento. Então, a gente fez esse treinamento para VPRs. A gente fez também uma coisa importante para os clubes da área, compartilhamento de boas práticas entre os próprios clubes da área. O que cada clube está fazendo de interessante? Parecido com isso aqui que a gente está vendo. E isso ajuda porque a gente consegue realmente disseminar aquela solução que está do lado ali, mas por algum motivo um dos clubes não conheceu ainda. O que a gente fez também foi compartilhamento de boas práticas de convidados especiais a nível Brasil. E a gente também lançou uma campanha chamada de campanha Rap Club. E também a gente fez na verdade, a Rejane, né, que ela é muito importante para tudo isso, ela faz um apoio muito de perto
nos VPMs e VPPRs dos clubes. Só mostrar um pouquinho das formações para vocês. Esse foi o treinamento de VPPR Lab que a gente fez. A gente organizou na terça-feira, na verdade, a Regiane de novo, brilhantemente organizou o treinamento. Numa terça-feira, a gente executou ele no sábado. Então, não é uma coisa difícil de fazer. Basicamente, precisa de um palestrante ali, alguém que já tem mais conhecimento, no caso, foi o próprio Alessandro, partilhou todo o conhecimento que ele tem magnífico com o pessoal e o público participar desse treinamento, que vocês podem fazer entre clubes também na área de vocês. Quando a gente foi compartilhar as boas práticas, tiveram várias boas práticas, diferentes clubes, e foi interessante porque a gente teve duas relacionadas à atração e retenção de membros. No caso, a própria Regiane, ela compartilhou algumas das estratégias que ela já utilizava, e a Simone Moreira compartilhou algumas estratégias que eu passei, inclusive, a utilizar na área depois, de retenção, valorizar as pessoas, mandar um obrigado, realmente dizer que sentiu a falta, né? É um carinho a mais ali, que faz toda a diferença, realmente, eu não tinha visto ainda. Além disso, esse case eu não conhecia, o Ricardo me falou, e é um case super inspirador, porque imagina só, você sair de 7 membros para 40 membros, entende? Então, a gente convidou o Kawai para compartilhar a experiência dele nessa jornada de sair de 7 para 40 membros, com os clubes da área também. Então, já fica o Kawai, que é um contato que vocês podem conversar depois também para entender mais a respeito sobre isso. E a campanha Happy Club, que a gente lançou, essa campanha, ela tinha alguns requisitos e com a premiação no final, obviamente, que era realizar momentos da verdade, é uma prática fundamental para o clube fazer um raio-x se os clubes estão satisfeitos, aliás, se os membros estão satisfeitos ou não. E tinha também um item relacionado a membro, converter um membro a mais para o pessoal realmente, aqueles clubes porventura não estavam convertendo ainda, sentiam motivação a mais de converter um, e a partir dessa experiência, desse aprendizado, poder converter 2, 3 e por aí vai. Além de participar de treinamento de avaliação de feedback, porque é através de feedback que a gente consegue crescer e evoluir enquanto orador, enquanto membro. E a premiação vale livro do Napoleão Hill, para quem não sabe, ele foi um Toastmasters, ele é um grande escritor de vários best-sellers conhecidos. E esse suporte aqui maravilhoso, que a Regiane fica pertinho dos VPMs, dos VPPRs, ali no WhatsApp mesmo, passando boas práticas e etc. E acompanhando o pessoal, que faz toda a diferença também. Realmente é uma peça-chave para a gente conseguir mais resultados na área. E queria compartilhar isso aqui, que vocês já falaram, que é o funil de atração de membros. É um funil muito importante, né? O VPR atrai novos possíveis membros, né? Os visitantes. E o VPL encanta. A pessoa chegou lá desavisada, sem saber o que é Toastmasters, e realmente o VPL, organizando uma excelente reunião, consegue encantar aquele membro com a proposta Toastmasters. E aí depois vem o VPM e faz aquele fechamento, realmente transformando aquele visitante em um membro recém-chegado ao clube. E eu queria compartilhar com vocês algo que parece um pouco subjetivo, mas a minha visão faz toda a diferença para mim, que já fui diretor de área antes dessa experiência atual, e antes eu comecei a diretoria de área e terminei só vendo o tempo passar, né? Essa diretoria de área, a gente está buscando mais resultados por um quesito, por um item, por um diferencial que, se vocês aplicarem, eu acho que vai ajudar vocês também. Que é simples, mas é poderoso, que é basicamente ter um objetivo em mente. Quando vai começar alguma coisa, ter um objetivo em mente. Então, realmente refletir qual que é o objetivo do seu clube, qual que é o objetivo da sua função, o que você quer deixar de legado, o que você quer buscar, o que vocês querem buscar em conjunto. E a partir disso, compartilhar com mais pessoas, compartilhar com o clube de vocês, compartilhar com o board, que é isso que vocês vão buscar em conjunto. E a partir desse momento vai acontecer uma coisa poderosa, que é a cada encontro com o board, a cada reunião de gestão, vocês refletirem se vocês estão se aproximando desse objetivo ou não. E se vocês não tiverem, vocês vão refletir o que a gente deve fazer para buscar esse objetivo, para se aproximar um pouquinho mais desse objetivo. E assim vocês vão sempre evoluir. E o tempo não vai só passar, vocês vão buscar alguma coisa grande juntos. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês, pessoal. Muito obrigado. De ter o objetivo em mente,
para o seu clube e tal, e também individualmente, né? Se você tem clareza de o que você quer, então, por exemplo, o Ricardo, André e eu temos clareza do que a gente quer. Nós três queremos a mesma coisa, que é que a organização cresça no Brasil, que tenha mais membros, mais clubes, e a gente tem muito claro isso, e a gente está dedicando a esse objetivo. Se a gente vai conseguir ou não, a gente não sabe, a gente pode até conseguir mais, né? Mas o esforço é nessa direção. E do ponto de vista individual, cada um aproveita alguma coisa. Eu vou dizer para vocês que eu já fui tudo na organização, como VPPR e PRM, que é o VPPR do distrito, aprendi muito sobre divulgação, sobre divulgação de clube, como mídias sociais funcionam. E na função de VPM, que no nível do distrito é o que o Ricardo faz, ele é o grande VPMzão do distrito, que é o vendedor, é a pessoa que tem que converter, tem que ir lá liderar. Aprendi o que é ser um vendedor. Vou levar para a vida. Então, para mim, foi esse aprendizado. Então, é muito importante isso que eu acho que o Janison falou. O que você tem em mente para a organização, mas e para você? É o famoso what's in it for me? Tem que estar claro. Eu tenho muito claro qual é o meu objetivo aqui. Né? Quando eu for embora, quando passar o bastão, o que eu gostaria de ter deixado para trás de legado. E agora a gente vai ouvir o que vocês têm. Vocês têm algumas perguntas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, porque aqui eu tenho um monte de anotações, dicas super úteis que vou implementar com certeza. Eu somente tenho duas perguntas. Uma é para o Ricardo da Vila Olímpia, sobre essa informação que ele colocou sobre o WhatsApp, que para ele converter o WhatsApp a não ser ferramenta de informações. Eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho medo, porque eu costumo mandar bastante informações, não sei, para atrair as pessoas, para gerar interesse, algumas ideias de filmes, assistir em conjunto, por exemplo, para criar essa conexão com os membros. Agora, eu tenho a impressão que, de vez em quando, isso pode ser um pouco chato para outra pessoa. Então, como achar o equilíbrio entre apenas enviar as informações uma vez por semana e gerar algum interesse sem ser chato? Então, se você tiver alguma dica como fazer para fugir de dois extremos, eu agradeço. Sim, Angelina, a gente é um desafio que a gente tem ainda, né? Eu considero que a gente ainda não conseguiu. Mas uma coisa simples que a gente tem em mente é usar o WhatsApp como comunicação de dúvida. Por exemplo, é muito comum você perguntar diretamente para o VPE como que você usa o EasySpeak ou o Pathways. Pergunta no grupo, porque isso pode ser dúvida de mais pessoas, né? E também você tem alguns elementos dentro do grupo, que são os officers, né? As pessoas dos dirigentes dos clubes, que podem promover essa conversa mais informal dentro do grupo, da própria conversa. Mas sim, é difícil você fazer os dois. E talvez assim você trazer um pouco mais de graça, você fazer figurinhas do clube, né? Algumas coisas que você faz, tentar fugir um pouco daquela coisa mais mecânica. Acho que o desafio é você sair do mecânico. Então, usar para tirar dúvida, usar para comentar alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa banal, seja legal. Além de você trazer dicas, algumas coisas assim, mas realmente é um desafio para a gente identifica como um problema que também tem que ser corrigido. Então, até se alguém tiver mais alguma sugestão, mas a ideia é essa, o problema é esse. A gente está tentando melhorar. Angelina, vou Muito só obrigada. comentar uma coisa que o Rio Speak Out faz muito bem, o Cariocas, eu acho que também. Eles divulgam coisas nas mídias sociais sobre o clube e colocam um link no grupo de WhatsApp. Então, atende, né, como o Ricardo falou, engaja, porque as pessoas veem alguma coisa interessante, dica de liderança, dicas em geral. E eles publicam também no LinkedIn. Eu costumo acompanhar, porque são ótimas publicações. Tá bom, então a segunda pergunta é para Simone Moreira. Eu adorei, Simone, a sua dica sobre essa interação com as pessoas, né? Para mandar essa informação, tipo, que bom que você chegou, que você participou, que bom que você estava conosco, ou
sentimos sua falta. Agora, o que você acha? Qual seria o melhor meio de comunicação? Isso por e-mail, por WhatsApp, grupo de WhatsApp? Qual é a sua percepção de meio desse contato? Eu acho que o melhor meio é aquele que o visitante te entregou. Tem visitante que me entrega o WhatsApp, tem visitante que me entrega o e-mail. Então, eu utilizo, a princípio, o canal que ele me entregou. E fora isso, eu boto no grupo de visitantes. Então, já que você fez menção, eu vou te mostrar a imagem, então, da mídia que eu coloco. Então, essa é uma mídia, por exemplo, que eu compartilhei agradecendo. Obrigada por ter vindo. Né? Sua presença foi nosso presente e já aproveito para convidar para a próxima reunião. Tá vendo? Aqui é um outro exemplo. Como foi bom ter você aqui conosco. É uma maneira também, já anuncio a próxima reunião. Para quem não veio, sentimos sua falta. E eu nomeio essa falta, porque as pessoas se sentem prestigiadas, se sentem enxergadas. E a última aqui, um lembrete que eu mando. Somos todos Toastmaster Brasília Nights, BSB Nights. Vem para cá você também. E já anuncio os dados da reunião. Então, essas são maneiras que eu encontrei de ir cativando aos pouquinhos cada uma das pessoas. Olhar tudo que o Toastmaster diz que o VPPR tem que fazer, ele tem que criar news, ele tem que fazer contato com a mídia, ele tem que, né, criar essas artes, por exemplo, que a Simone acabou de mostrar. Então, assim, é muita variedade de skills necessário e o tempo que consome é bastante grande. Então, eu queria saber se os colegas estão usando assim, voluntários para poder ajudar, se estão criando subgrupos, se eles estão fazendo tudo sozinho ou se estão agregando outras pessoas para ajudar isso. Eu não fiz um direcionamento, quem quiser responder, agradeço. Então, nesse momento eu não tenho ninguém que me ajude. É um plano que eu tenho agora, principalmente nesse último semestre da gestão, para poder tentar até planejar o meu sucessor, mas eu ainda não tenho. E eu uso o Hootsuite, que foi uma dica também que em um dos fóruns de VPPR deram, que ele auxilia no planejamento de posts com antecedência. Então, às vezes eu pego um dia no final de semana e os posts que eu consigo planejar, eu já planejo através dessa ferramenta. No Toastmaster Curitiba, eu trabalho com um comitê, né, de voluntários também, mas eles me ajudam mais na revisão dos materiais para, né, eventuais erros ou procura. Na criação de material, o que eu busquei fazer foi criar templates para as postagens. Então, eu utilizo uma ferramenta também de gerenciamento das postagens, que é o MLabs, e aí eu faço de forma semelhante a Raquel, utilizo um dia já para programar por várias semanas, mas aí eu criei os templates justamente para não ter que ficar criando novas imagens todas as vezes. Então, já tem o formato que eu utilizo, eu só mudo o conteúdo textual, que aí fica muito mais rápido e economizo bastante tempo. Lembre-se, pessoal, que liderar não significa fazer tudo sozinho, tá? Liderar significa garantir que algo vai ser feito, mas não precisa você fazer tudo sozinho. Você pode mobilizar outras pessoas e juntos chegarem naquele objetivo. Se você tem alguém no seu clube que tem habilidade com redes sociais, você pode pedir o apoio dessa pessoa. Né? Às vezes a gente não tem todas as competências, né, necessárias para uma determinada função. Por isso a gente precisa procurar aquelas pessoas que o têm e mobilizar elas. E isso é liderança, tá? Quando você lidera, você tem que fazer junto com outras pessoas, então, ou através delas. Então, se você está fazendo tudo sozinho, gente, estão perdendo a oportunidade de aprender persuasão para engajar outras pessoas para trabalhar com você. E são habilidades que você leva para a vida. Então, se você está fazendo sozinho, já comece a pensar em quem pode te ajudar. Porque isso sim é liderança,
trabalhar junto com outras pessoas. Né? As pessoas atingem os objetivos e saem. Mas como a gente tem uma estratégia de retenção, como que vocês veem essa questão de fazer com que o clube atinja os objetivos pessoais das pessoas e fazer também com que as pessoas enxerguem o clube como um ponto de encontro, um lugar onde que eu vou, eu já atingi meus objetivos, mas eu quero estar lá pelos amigos, eu quero estar lá porque eu me sinto bem, né? Eu vou fazer meu discurso aqui não porque, hoje de maneira despretensiosa, não porque eu quero melhorar, mas porque eu quero interagir com as pessoas. Como que vocês encaram isso? Eu acho que tem que ter as duas coisas. É importante que a pessoa vá pela diversão, no sentido de ser um ambiente acolhedor, porque essa é a proposta do clube. Eu costumo dizer aqui no Sul que um clube tem que ser como uma fogueira ou uma lareira no inverno, aquele lugar quentinho, que você tem prazer, você vai para ali porque é bom, é gostoso, te faz bem. Principalmente, como o Barmondes bem colocou, em épocas em que as pessoas ficam muito tempo na frente de uma tela, e estar na reunião na frente de uma tela tem que valer muito a pena. Mas eu acho que a gente precisa também, e aí é um trabalho do VPE, que é identificar oportunidades de desafio. Um VPE, ele tem um papel muito parecido com o papel de um gerente de pessoas dentro de uma empresa. Tu, quando senta com o membro, tu precisa identificar qual é o plano de carreira daquela pessoa e qual o próximo nível. Eu achei bem interessante que o formato novo de avaliação, ele coloca o que é que você foi excelente, quais oportunidades e como te desafiar. Por quê? Porque sempre existe algo a se desenvolver, algo a se desafiar. Então, é muito importante que o VPE tenha essa conversa com cada membro, identifique qual o plano de desenvolvimento daquela pessoa e procure dentro desse plano, no que faz sentido para aquela pessoa, trazer novos desafios. Se a pessoa ela sempre se sente desafiada, ela sempre vai ter um motivo para querer ficar ali e crescer. Se ele já foi membro, chegou a ser um excelente Toastmaster da reunião, de repente desafia ele para ver se ele não quer fazer parte do grupo de líderes do clube. Se ele já fez todos os papéis do clube, pensa na área. Se já foi na área, pensa no distrito e assim vai. Sempre existe alguma coisa nova a se crescer, a se desenvolver. É um desafio para nós como liderança enxergar isso e propor isso às pessoas. Hoje o MLabs para gerenciar as postagens, porque ele me permite postar em todas as mídias ao mesmo tempo. Eu queria saber se alguém trabalha, né, com alguma ferramenta semelhante e se há alguma boa prática para fazer a postagem, né, mencionando as pessoas que participaram na reunião. Porque hoje, por exemplo, o MLabs ele não permite, ele não reconhece lá o arroba para a gente fazer essa inclusão. Oi, Ricardo, tudo bom? Nós usamos o Ethos. Dentro do Ethos dá para cadastrar todos os perfis da mesma rede social, desde Instagram, Facebook, LinkedIn, dá para colocar Pinterest, dá para colocar YouTube, dá para colocar tudo. E a mesma postagem que você fizer dá para colocar em todas as redes sociais ao mesmo tempo. O que a gente usa hoje para conseguir aumentar o alcance orgânico, nós fazemos uma lista de todos os membros do clube, o arroba de todos os membros do clube e todos os convidados da reunião. Então, quando eu agendo uma publicação, eu coloco as hashtags e já programo o primeiro comentário para ir junto, marcando todos os membros e todos os convidados daquela reunião. Então, o alcance fica exponencial e é uma mão na roda. E aí eu sinto que as plataformas que trazem mais engajamento é o Instagram, sem dúvida, e o Simpla, que tem trago pessoas de todo o Brasil. Se o Meetup tem também essa atratividade, ou se seria mais para clubes em inglês, já que o Meetup também está relacionado a essa questão de pessoas que falam inglês, que querem achar pessoas que falam inglês. Tem a dica? Olha, quem ouviu usar o Meetup e dá muito certo foi o Clube Nós Toastmasters. Eles cresceram bastante há um tempo atrás usando o Meetup. Inclusive, para quem não sabe, o distrito tem um Meetup guarda-chuva. Se você quiser, você não precisa pagar uma conta do Meetup. Você procura nosso contato, a gente te adiciona ou adiciona uma pessoa do teu clube e você pode usar esse guarda-chuva de Meetup que já está pago. Inclusive vai ter clubes, todos os clubes estão lá e você vai estar junto com eles ali, você não precisa pagar para usar isso. E eu aconselho sim, é bom usar sempre mais uma ferramenta, né?
Vamos usar todos os recursos possíveis. Complementando só o que o André falou, o Vitor, a importância de vocês virem nesse tipo de encontro é que vocês ficam sabendo de coisas como esse meetup, que é financiado, é pago pelo distrito, que no final é parte do dinheiro de todos nós. Parte do que a gente paga na semestralidade volta para o distrito e a gente paga meetup, a gente paga essa ferramenta do Zoom que a gente está usando. Então, ao vir a esses encontros, vocês ficam sabendo dessas outras coisas que existem e podem alavancar a divulgação do clube de vocês. Então, uma forma também de alavancar a presença no clube é divulgar os nossos eventos. Alavanca para você mostrar que o seu clube não é uma coisa isolada, é parte de uma organização, de um todo. Então, essa conexão é importante. Então, Vitor, já fica a dica, você já sabe que o Meetup está pago e que vocês podem usar. Começar com a nossa campeã aqui. Cadígena, se você estiver ainda por aí, o que você aprendeu nessa sessão que você vai começar a praticar no seu clube? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pela sessão aí, bom dia a todos. Olha, a manhã foi muito produtiva. Eu sou a VPPR, né, do Everywhere, e o nosso desafio lá, né, com um clube avançado, é converter membros que já têm clubes, que já têm um clube principal, para um clube avançado e mostrar qual é o valor, né, de estar num clube avançado. Esse é o nosso desafio. Apresentar para os membros que já conhecem o Toastmasters, já estão no Toastmasters, qual é o valor de ir para um clube avançado. E o que eu vou aplicar aqui hoje, eu gostei muito do planejamento do Instagram e os sites que vocês sugeriram, como Etos, eu não conhecia, MLabs, também não conhecia. Então, eu vou explorar essas ferramentas, porque acho que a minha dificuldade é ter uma periodicidade, né, nos posts, uma frequência para estar engajando mais no Instagram. Então, eu vou super usar essas ferramentas. Acho que é isso que eu vou tirar da reunião hoje. Uma pessoa muito especial do meu clube, Marcinha Giovanelli. Na sua função atual de VPPR, qual foi o seu maior desafio até agora no nosso clube? E como você tem enfrentado isso? Marcinha Giovanelli, por favor. O maior desafio é, como outras meninas já comentaram, eu também não sou da área, então esse foi um grande desafio, e nós não tínhamos também o hábito no clube de publicar e de divulgar o clube. Por ser um clube de empresa, embora aceite membros de fora, mas a gente ficava muito restrito, né? E foi bastante importante para o clube, a gente conseguiu atrair bastante membros aí através das publicações, especialmente no Instagram, mas hoje, especialmente, tivemos muitas dicas, acho que a gente vai aí organizar uma reunião com os nossos queridos officers para a gente planejar o que pode ser feito daqui para frente, porque tem muita oportunidade, especialmente de atrair membros de outros países nesse momento das reuniões online. Tivemos aí na última reunião um convidado de Londres, se eu não me engano, e ele inclusive convidou a gente para participar das reuniões, porque ele é presidente no clube de lá. Então, é uma oportunidade excelente que a gente está vivendo, embora de bastante desafio, mas tem bastante oportunidade para a gente atrair mais membros. O que a gente tem hoje aqui, Bill e Tereza, e a Paty como tesoureira, né? A gente tem um grupo muito bom, todo mundo engajado para manter reuniões interessantes, como foi ditas, e acho que a gente tem feito um bom trabalho. E agradeço aqui pela reunião de hoje, que foi bastante interessante e trouxe bastante insights aí para a gente melhorar e crescer ainda mais. Obrigada. Van, conta pra gente. Nossa, difícil. Deixa eu tentar lembrar. São tantas. Eu vou lembrar aqui da reunião que eu fui o Toastmaster. Acho que está mais fácil de lembrar. Foi a reunião sobre o tema, sobre o mundo, a natureza, né? Sobre outside. Então, a gente tentou trazer toda essa vontade de sair, de
de ver a natureza para dentro da reunião. Aí eu utilizei algumas imagens, eu perguntei antes da reunião para quem ia participar com roles, né, com funções, quais as atividades assim ao ar livre que eles gostam de fazer. Aí eu fiz uma montagem engraçada com, eu gosto de ficar, nem que seja na varanda. Então peguei uma imagem de algumas pessoas na varanda e fiz a montagem do rostinho, aí ficou bem engraçado. E aí isso gerou, acho que no final o pessoal ficou comentando que, nossa, quando voltar às reuniões presenciais, temos que fazer uma reunião ao ar livre. Mas agora, além de ser presidente do BSB Nights, eu estou atuando junto com o Ricardo como gerente de expansão de clubes e de membros. Então a gente consegue ter um panorama muito abrangente de como os visitantes, as pessoas interessadas chegam ao Toastmaster. Então o Ricardo pode compartilhar também depois as expressões dele, mas o que eu vejo, o principal é que, pessoal, o membro é o melhor marqueteiro. O membro do nosso clube é o nosso maior marqueteiro. Então, o que a gente tem que fazer? Tratar o membro com carinho, fazer uma retenção com ele. Se não tem um programa de mentoria, tentem estabelecer. Pode ser um programa bem simples, o próprio VPM pode fazer esse membro, ou pode fazer um programa de mentoria bem estruturado, como o Brasília faz. Porque quando o membro ele é bem acolhido, ele é engajado, ele é o melhor marqueteiro e ele vai fazer as indicações. Logicamente, as mídias sociais, elas são importantes, a gente tem que usar essas ferramentas, porque deixar de usá-las, a gente está perdendo um instrumento de captação. Então, as ferramentas como Instagram, Facebook, YouTube, são importantes. Além disso, existem inúmeras outras ferramentas que a gente pode usar. Por exemplo, tem alguns clubes usando o TikTok. Por quê? Os membros têm as peculiaridades, têm as próprias características. Então, você tem um público que só usa LinkedIn. Eu, por exemplo, eu só tenho LinkedIn, eu não tenho Instagram nem Facebook. Então, eu sou atingido pelo LinkedIn. O pessoal mais jovem pelo TikTok. E por aí vai. Então, não vamos deixar de usar as ferramentas de redes sociais para atrair membros. Mas, membro é o item, não é o item, é o recurso mais valioso que a gente tem dentro do clube. Vamos usá-lo para atrair membros e para retê-los. Então, trate com carinho. A Simone até deu algumas dicas e outros colegas aí dos outros clubes, é tratar com carinho. O membro do clube ele tem que estar ciente do que é o Toastmasters. Muitos membros chegam no Toastmaster com a ideia que o Toastmaster é um curso, é um workshop. Não, gente, quando o membro chegar, vamos fazer esse trabalho de fazê-lo entender o que é o Toastmaster, a dimensão do que ele é, os benefícios e o mundo do que é o Toastmaster, tá bom? Então, use o próprio membro para engajar, porque a gente percebe que quando a gente recebe e-mail e mensagem, é assim, ó, recebi uma indicação de um membro do Toastmaster e eu quero fazer parte. Ouvi falar de um membro que o Toastmaster é muito legal. E assim a gente consegue ter uma visão de como esses visitantes chegam até nós. Tá bom, gente? Agradecendo a você, Edith, Carol, por organizarem esse treinamento que foi sensacional. Isso daí surgiu no momento das renovações e aí no distrito fica muito visível os desafios que todos os clubes vivem para atrair membro, para reter. Então, eu quero agradecer vocês por colocarem de pé essa sessão. Eu sei das dificuldades, as dificuldades de atrair as pessoas para uma sessão dessa no sábado. Então, muito obrigado, parabéns, muito obrigado por cada pessoa que veio aqui hoje, porque esse é um ano desafiador para todos nós. Assim, trazendo uma mensagem comparando o que está acontecendo no mundo, no Toastmasters, para vocês terem ideia, teve distritos que perderam 55 clubes. Imagina um distrito perder 55 clubes. E hoje, assim, estamos todos vivendo os mesmos desafios, mas hoje o nosso distrito é um distrito que está entre os que mais estão crescendo, apesar de todos os desafios que vivemos. Então, obrigado a todos. André, que está aqui, obrigado aí também pela presença. E obrigado a todos que participaram e, novamente, Edith e time que fizeram esse treinamento sensacional. Eu queria fazer das palavras do Ricardo as minhas, tá? Parabéns pela excelente organização, excelente reunião, muita troca, muita sinergia, isso é muito importante, porque é um aprendizado coletivo, né? E eu queria
lembrar vocês o seguinte, que um clube é um organismo vivo, que precisa de cuidado, é como uma planta, né? Você tem que nutrir, cuidar, botar adubo, regar. Se a gente não cuidar, se a gente achar que só porque o clube se formou, ele se mantém por si só e não tomar nenhuma ação de cuidado, ele vai como uma planta. O que acontece se você não regar ou não cuidar de uma planta? Ela vai secando, murcha, daqui a pouco morre, fica só o vasinho ali, né? O clube é a mesma coisa. Ele precisa de atenção, precisa de carinho da liderança. E exercer a liderança não é simplesmente uma responsabilidade, uma obrigação, é um privilégio, gente. Ninguém nasce com as competências da vida. As competências a gente desenvolve. E uma forma excelente de desenvolver a sua competência ou as suas competências é através da liderança dentro de um clube. É para isso que ele existe, para nos dar essa oportunidade e fazer você também dar essa mesma oportunidade ou compartilhar ela com os membros do seu clube. Porque ele é só membro, não significa que ele é menos responsável do que você. Compartilhe, seja convidar alguém, seja motivar, seja até a própria pauta da reunião, né? O membro tem que se sentir parte. Ele é tão importante quanto qualquer outra pessoa, seja ele presidente ou apenas um membro comum, todos são importantes. E por último, tem muita gente aí fora que está procurando exatamente o que a gente tem a oferecer. A gente precisa encontrar essas pessoas e fazer com que elas saibam que a gente existe e ajudá-las, porque o pessoal está procurando. Tem muita gente fazendo anúncio de soluções mágicas, né? Daquela solução Doril, cara, tomou Doril, a dor sumiu, e a gente sabe que não é assim. Uma competência, ela dá trabalho, ela requer dedicação. Olha essa galera toda. Num sábado, podia estar descansando, relaxando, assistindo Netflix, está aqui. Por quê? Porque dá trabalho, gente. Agora, todo trabalho ele é recompensado. Ele volta para a gente através do desenvolvimento das nossas competências. E é árduo esse trabalho, mas é recompensador. Outro dia minha esposa disse assim, André, tu conhece uma tal de Rejane? Conheço. Por quê? Porque ela está me chamando aqui para uma reunião do Brasília Toastmasters. Ah, tá certo. Então, para você ver como o trabalho da Rejane está tão eficiente que até minha esposa, que faz parte do clube Open Pool aqui, ficou sabendo que tinha uma reunião do Brasília Toastmasters. Então, gente, isso é dedicação. Isso é compromisso. E olha o resultado dessa reunião fantástica que eles tiveram, né? O sucesso não é uma obra do acaso, não é uma coisa que a gente topa no meio do caminho. Ele é construído com dedicação, com carinho e com compromisso com o que a gente faz, tá? Então, por isso, parabéns aí a todos os que participaram e organizaram esse evento, e eu tenho certeza que vocês vão longe.